Irmãos, eu quero conversar com vocês nessa noite. O texto está lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, de 1 a 5. E hoje, rapaz, agora que eu estou observando aqui, roubaram a televisão daqui, é? E você? Olhando aqui, estou vendo. Pelo menos o Thaliston não vai ficar. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 2. Eu estou olhando aqui, irmãos, eu olhei e falei, ué, está faltando algo aqui nesse altar? Glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui, tá bom? É maravilhoso, vocês também que estão em casa. Que Deus abençoe. Estamos aí, a palavra de Deus está ali, né? Os irmãos, até o negócio ali está em Gênesis. Aleluia. Ah, aleluia, irmão. O negócio está aí, né? Aleluia. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Aí ele vai dizer assim: tenho porém contra ti, esse tem porém que mata, irmãos, que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Queridos irmãos, eu quero nessa noite falar para vocês, de volta ao primeiro amor. Qual é o tema do nosso retiro de jovens? Qual é? De volta à essência. Aleluia. Então eu quero falar para vocês de volta ao primeiro amor. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para vocês. O Espírito Santo, ele se movimenta de uma forma fantástica, extraordinária. E o Espírito Santo, ele age de uma forma maravilhosa no meio da igreja. O Espírito Santo, ele se movimenta. E nesse mover do Espírito Santo, ele quer trazer vida novamente para as pessoas e as igrejas. Tem muitos crentes, ou muitas pessoas que se dizem crentes, que ao longo da caminhada, essas pessoas, elas vão se esfriando. Eu estava olhando aqui as canções, e uma delas dizia assim, né? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci para te adorar, porque o meu prazer é estar aonde? Meu prazer está onde? Na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Mas às vezes a gente canta algo que a gente, muito rapidamente, a gente troca tudo isto por qualquer uma outra coisa. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, né? E o Espírito Santo, ele vai se movendo. Alguns, talvez, eu não me lembro se foi o ano passado, eu estava falando que o Espírito Santo, ele se move, normalmente na história da igreja, ele se move assim, tipo de 50 a 50 anos, o Espírito Santo vem e ele se move. Para quê? Para não deixar os crentes viver uma frieza. Às vezes a gente está aqui, a gente canta, a gente louva, a gente adora,
mas quantos de nós estamos vivendo aquela plenitude do Espírito? Quantos de nós estamos realmente apaixonados pelo Senhor? Quantos de nós larga tudo para estar na casa do Senhor? Hoje pela manhã, a gente chega aqui 8 horas, que 8 horas da manhã a gente tem oração, amém? Aí você está convidado a vir, é o ministério de louvor que faz, né? Teve uns irmãos que quando a gente estava para fazer o encontro, estavam vindo assim, espontaneamente, né? Espontaneamente pressionados, estavam vindo, aleluia. Mas o ministério de louvor, isso é de muitos anos, não é isso, meu pastor? De muitos anos. E eu amo. E aí eu venho, a gente fica aí, o pessoal cantando, orando, adorando ao Senhor. E eu estava bem ali onde está a irmã Rosália, o irmão Juraildes. E aí eu estava falando para o pastor Rodrigo assim, Deus ele me deu uma visão da minha vida. Deus ele me deu. E eu estava falando para ele, cara, Deus me levou há 40 e alguns anos atrás, quando eu estava começando na vida cristã, aonde, às vezes no Rio de Janeiro, minha cidade lá, Campos, quente, irmão, quente, mas 2 horas da tarde, e Deus me levou até na ponte, onde a gente andava para poder pegar um ônibus, e aí Deus me levou, e eu ali, eu estava me lembrando de tantas coisas que a gente fazia com tamanho amor para Deus, onde nós não medíamos absolutamente nada. Nós não medíamos nada, mas o que o nosso coração, ele queria, era adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Por quê? Porque o nosso coração, ele estava cheio de amor pelo Senhor. E aí eu fui, essa foi a primeira. E aí depois Deus foi me levando em alguns lugares. Deus ele me levou na primeira igreja que eu pastoreei, lá no Rio de Janeiro. Eu nem era pastor, era vocacionado. A gente pegava um trem, irmãos, que para chegar no centro do Rio levava 2 horas. E eu estava brincando com alguém, eu falei, e o trem ele fazia assim, ó, pataco, 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 pataco. 2 horas ouvindo isso. E aí, sabe, Deus ele foi me levando a todas essas coisas. Você morou lá, né, meu? Você lembra disso? Então, Deus ele foi me levando a todas essas coisas. E sabe, queridos, o que eu quero falar com você é a respeito do seu amor. A respeito do seu amor por Jesus. A gente às vezes canta algumas canções para Jesus, mas a gente não está vivendo aquilo que a gente canta. E isso é ruim, sabe por quê? Que a gente pode ficar vacinado contra tudo aquilo que Jesus tem para nós. E a gente pode falar assim, eu tô vivendo o meu melhor para Deus. Não, querido, Deus, Ele sempre tem algo mais. Vira para o seu irmão e diga para ele, olha, Deus sempre tem, melhor aí, vamos lá, Deus sempre tem algo mais para nós. A questão é se nós vamos querer esse algo mais. A questão é se eu quero ou se eu não quero. Se eu quero desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor ou não. Se eu quero viver de verdade para o Senhor. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa só para nós aqui, tá bom? E para aqueles que estão em casa. Irmãos, nós precisamos olhar a nossa vida para se de fato nós amamos ao Senhor como nós deveríamos ou não. E não permitir que o fogo do Espírito Santo ele se apague nas nossas vidas. Nós não podemos permitir. Nós não podemos deixar que esse fogo ele se apague. Nós não podemos permitir. Então, eu não sei, olha o que eu vou te falar. Eu não sei o que você vai enfrentar
para viver tudo que Deus tem para você. Porque eu sei o que eu enfrento. Eu sei o que eu lido para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa olhar tudo isso. Deus, desde que eu me converti até o dia de hoje, como é que está o meu coração? Porque nós crentes, nós temos a tendência de na caminhada a gente se esfria. Na caminhada a gente se perde. Na caminhada a gente olha e diz assim: ah não, eu não quero a igreja. Eu quero o mundo. Eu quero viver as outras coisas, eu não quero. Ou eu quero viver um pouquinho na igreja, mas eu também quero desfrutar da minha vida. E isso, deixa eu te falar, Jesus ele não negocia. Ele não negociou com a igreja. Ele mostrou para a igreja: olha, vocês têm qualidades, ok, mas vocês se perderam aqui. Ele vai fazer isso, só você olhar. Olha aí o texto, e você vai ver. Então, eu queria hoje, nessa noite, sondar o seu coração. Coloca assim a mão no seu coração e pergunta para Jesus: Jesus, e aí? E aí, Jesus? Eu deixo o Senhor com muita facilidade, eu te troco com muita facilidade. Eu não estou falando de pecado, mas eu te troco, eu te deixo assim, com muita facilidade. Ah, eu estou indo para a igreja, mas apareceu uma outra coisa. Meu Deus, jogo do Flamengo. Vou assistir, não vou nem vir na igreja, né? Tem uma outra coisa, então eu vou ficar ali. Não vou, irmão. Essas coisas, quer queira você ou não, elas acabam esfriando a nossa fé. Essas coisas, quer você queira ou não, acabam roubando o que Deus ele tem para nós. Estas coisas, você querendo ou não, irmão, isso está tirando você. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Não, eu não estou sendo radical. Eu não estou. Eu estou sendo verdadeiro com você. Por quê? Porque se Jesus ele não negociou com a igreja de Éfeso, ele vai negociar conosco? Hein? Ele vai olhar e vai falar: não, meu filho, vai lá, vai dar não precisa ir na igreja hoje, não precisa fazer nada disso. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu estou querendo preparar você. A igreja pelo domingo de manhã estava aí, cheia. Mas o que eu quero é preparar você. Por quê? Porque o inimigo, pastor Rodrigo, ele é muito sutil. O inimigo, ele age com uma sutileza, que às vezes a gente pensa que Deus está conosco, e Deus, ele foi ali tomar um sorvete. Você entende? Não está. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nessa noite, irmão, olhar para dentro de nós. Eu digo assim: eu sou um cristão, eu sou um crente, sou um evangélico. Mas como é que está a sua vida com Deus? Feche teus olhos aí por um instantinho. Pergunta ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, como que eu estou? Se o Senhor tivesse que dar uma nota para mim, que nota que o Senhor daria? Na minha fé, na minha crença. Sabe, a gente foi salvo para a gente arrebentar com a porta do inferno, irmãos. Nós fomos salvos para salvar outras pessoas. Nós fomos salvos para libertarmos outras pessoas. Mas nós não vamos fazer isso sem estarmos cheios desse primeiro amor. Se nós não estivermos cheios, a gente não vai fazer. A gente vai cumprir currículo, cumprir cronograma, mas nós não vamos fazer. Você está aqui comigo?
Então, nós precisamos fazer o quê? Nos apaixonarmos novamente pelo Senhor. Você pode abrir os teus olhos. Nós precisamos nos apaixonar pelo Senhor a cada dia e não permitir que o fogo do Espírito Santo venha se esfriar, porque quando o fogo do Espírito Santo se esfria, tudo vai ser dificuldade ou vai ser difícil para nós estarmos na casa do Senhor adorando ao Senhor. Você está aqui comigo? Então tudo vai ser. Então nós precisamos. Sabe por quê? Deixa eu te falar algo. Assim como Jesus contava com a igreja de Éfeso, Ele conta com essa igreja. Diga glória a Deus, aleluia aí. Ele conta com você, mas Ele não conta com você. Isso é importante eu falar. Ele não conta com você de qualquer maneira. Ele não conta, não adianta que a gente não vai conseguir fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos apaixonarmos novamente pelo Senhor. Nós precisamos, amém? Irmão, é gostoso. É gostoso ter um coração apaixonado por Jesus. Nada é difícil, nada é como o pessoal do interior fala, nada é dificultoso. Nada é difícil, cara. Mas por quê? Porque você está apaixonado. Você quer servir ao Senhor. Eu canto uma canção que é do Fernandinho. Eu digo, se não for para te adorar, para que eu nasci. Sabe? E isso tem que entrar no seu coração. Isso tem que entrar no seu espírito. Isso tem que entrar aí. E você falar, cara, eu não vou deixar que nada atrapalhe eu adorar ao Senhor, eu caminhar com o Senhor, eu estar com o Senhor. Porque a gente cantou, meu prazer é estar, aí, como que é? Nos átrios do Senhor, não é isso? Amém? E aí, irmãos, olha que coisa interessante, a igreja de Éfeso, em 40 anos, eu já falei aqui, 45 anos, essa igreja que começou de uma forma extraordinária, ela perdeu a paixão, ela perdeu o fogo, ela perdeu a glória. Essa igreja perdeu o seu primeiro amor. Em 40 anos de existência, o fogo vai dar lugar à cinza. A gente acabou de ler. O fogo vai dar, porque é um espaço entre Atos 19, que daqui a um pouco a gente vai ler, e Apocalipse. É um espaço cronológico, é um espaço de tempo, e essa igreja deu lugar, ela acabou perdendo. O fogo vai dar lugar às cinzas, a paixão vai dar lugar à frieza, o compromisso vai dar lugar à indiferença, o agir do Espírito perdeu a força, e essa igreja se tornou uma igreja o quê? Ela se tornou uma igreja legalista. Jesus fala isso. Vocês trabalham bem, vocês fazem as classes muito bem, vocês fazem as coisas, tocam muito bem, pregam muito bem, faz um monte de coisa muito bem, mas eu tenho porém contra vocês, que vocês perderam o primeiro amor. Levante suas mãos em nome de Jesus, feche os teus olhos. Diga para Jesus assim: Senhor, eu não quero perder o meu primeiro amor. Na verdade é o único, mas vai de novo, vai lá, fala para ele: Senhor, eu não quero perder. Eu não quero. Fala para ele, fala aí umas 3, 4 vezes, até que o seu espírito domine a sua alma, até que o seu espírito comece a dizer para a sua alma: alma, chega de preguiça, chega de moleza, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor. E aí isso é importante. E mais, sabe, queridos, as pessoas, elas começam a olhar e elas começam a falar: mas lá no passado, quando eu comecei,
Meu Deus, que coisa maravilhosa era. Mas sabe, em Eclesiastes 7:8 diz assim, ó: não diga que os dias passados foram melhores que os atuais. Aleluia. Não diga, não tenha saudade dos alhos lá, não fique falando isso. Mas sabe, irmão, se libere para adorar ao Senhor. Se não tiver ninguém na igreja, eu vou adorar ao Senhor. Se ninguém estiver, pare de ficar olhando para os lados. Eu quero adorar ao Senhor. Eu vou adorar ao Senhor. E nós precisamos fazer o quê? Irmãos, nós precisamos ser adoradores de verdade. Não só de boca, mas a gente precisa ser. Por quê? Porque é na adoração que Deus ele opera milagres. É na adoração, eu falei isso um dia desses aqui. É na adoração. Então, irmãos, levante suas mãos mais uma vez. Que nada na sua vida venha concorrer com Jesus. Que nada na sua vida venha concorrer com a sua adoração ao Senhor. Que nada, irmão. Nada. O pastor Rodrigo, ele fala assim para mim, pastor, no Conexão Jovem aqui no sábado, ele diz assim para mim, pastor, o senhor está liberado. Já tem uns anos que você já me liberou, não tem? Uns anos ele me liberou de eu estar na Conexão Jovem. Mas, irmãos, eu não perco a Conexão Jovem de jeito e maneira. Eu amo adorar ao Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor. Já falei para ele, de quando eu tiver 100 anos, ele vai me trazer para o culto. Eu vou ficar aí, ó, adorando ao Senhor. Mas sabe, o que eu quero te dizer, irmão, você não pode. Mas eu tenho um negócio aqui, tem outra coisa ali. Você sabe, se você não tomar cuidado, essas outras coisas, elas vão ocupando o lugar que era da sua adoração. Era de você adorar ao Senhor. E ocupa mesmo, irmão. Pega mesmo. Então, nós precisamos fazer o quê? Irmãos, nós precisamos de um renovo do Espírito Santo. Nós precisamos ser renovados no Espírito Santo. Sabe, é deixar Ele trabalhar, é deixar Ele agir, é deixar Ele nos levar. E aí, irmãos, coisas extraordinárias acontecerão. Por quê? Porque nós estamos buscando ao Senhor. Isso é extraordinário. Mas vamos olhar a história da igreja. Eu falei para vocês que a igreja de Éfeso, o fogo deu lugar à cinza, o compromisso, a paixão deu lugar à frieza. Mas olha como essa igreja começou. É Atos 19, de 1 a 11. Vamos ver? Atos 19, de 1 a 11. Olha só, hein? É muito lindo esse Atos aqui, esse texto. Ele vai falar assim, ó: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Irmão, Éfeso era a capital da Ásia Menor. É a capital. Chegou em Éfeso. E ali alguns discípulos, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Aí Paulo vai dizer assim: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, deve ser um dos podcasts aí mais para frente, né? Veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12. Durante 3 meses,
Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram duros de coração e descrentes, falando mal do caminho diante de Paulo, aí Paulo faz o quê? Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Paulo ensinava de 11 horas da manhã, mais ou menos, até as 3 da tarde, né? Que era o tempo que o pessoal ia cestear. Durante isto, por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Milagres extraordinários. Diga aleluia, glória a Deus aí. Então, essa igreja, ela começa com um fogo, irmão, extraordinário. Essa igreja começa com o mover de Deus, algo poderoso. Essa igreja estava louca para conquistar pessoas, vidas. A igreja estava, sabe, o Espírito Santo veio, conversões tremendas, curas, sinais, maravilhas, sabe, em pouco tempo. Essa igreja alcançou as outras igrejas, as outras cidades. Cidade de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes, de Laodiceia, Filadélfia. As igrejas lá do Apocalipse, aquelas 6 outras igrejas. Por quê? Porque o povo, irmão, estava apaixonado pelo Senhor. Eles estavam apaixonados. Ô irmãos, a gente precisa se apaixonar novamente por Jesus. Às vezes a gente está correndo, fazendo as coisas, mas o nosso coração já se esfriou. Às vezes a gente está fazendo algo na casa de Deus, mas o nosso coração está tão frio, está tão distante. Ai, Deus ele vai me entender. Deus ele vai, sabe, Deus ele vai me entender se alguma coisa eu não posso. Deus vai. E sabe, queridos, deixa eu te falar algo. Eu já falei, mas eu quero repetir. Deus, Jesus, ele não entendeu a igreja de Éfeso. Ele não aceitou as desculpas da igreja. E é interessante que essa igreja, o primeiro pastor desta igreja foi Paulo. O segundo pastor, bispo, foi Timóteo. E o terceiro bispo desta igreja foi João, o escritor do Apocalipse. Ele e Maria, a mãe de Jesus, João leva Maria para a cidade de Éfeso. Maria provavelmente morreu lá em Éfeso. Então, não era um pastor, só para nós dois aqui, hein, meu pastor? Não era o pastor Ricardo, nem era o pastor Rodrigo. Era o pastor Paulo. Era o pastor Timóteo. Era o pastor João. Eram uns camaradas top. Mas a igreja, o que aconteceu? Ela acabou perdendo o amor. Ela acabou perdendo o fervor. Por quê? Ouça isso com muito carinho. É porque não depende do pastor. Depende de você. Depende da sua busca. Depende do seu tempo de oração. Depende do seu amor. Eu não vou deixar que nada roube esse amor. A gente pode jejuar 3 dias, direto, 21 dias. Mas vai depender de você. Essa responsabilidade, ela não é nossa, mas ela é sua. Por quê? Porque a maturidade exige essa responsabilidade. Nós precisamos entender estas coisas. Os grandes mestres estão aqui. Mas o que aconteceu? Essa igreja se esfriou. E um dos grandes pastores, João está ali, ó. João está ali, ó. João. Mas a igreja, ela se perdeu. Sabe, queridos, essa igreja que começa de uma forma extraordinária. Sabe, a idolatria. O templo de Diana cai por terra. 25 mil pessoas iam adorar Diana ali naquele
no santuário lá. E sabe o que aconteceu? O povo voltou-se para Jesus e abandonou a adoração a Diana. O fogo da glória do Senhor caía ao ponto das pessoas pegar os aventais que Paulo trabalhava, levava lá para os enfermos e eles iam sendo curados. Tamanha era a glória do Senhor nesse lugar. E é interessante que o versículo de número 11 de Atos, olha aí, ele diz algo que mexe, chama a minha atenção. Ó, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Aleluia. Irmãos, um milagre já é extraordinário. Um milagre já é algo fora da curva. Um milagre já é algo tremendo. Mas é interessante que o Lucas ele vai dizer: pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres. Ele pluralizou e ainda por cima ele vai dar uma ênfase. Ele vai dizer, e eram extraordinários os milagres. Era algo assim, sabe, surreal. Era algo tremendo, poderoso. Então tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Quando a gente olha e a gente compara Atos com Apocalipse, a gente olha e a gente diz assim, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Aquela igreja começou tão maravilhosa, tão linda. O que aconteceu? Aqueles crentes começaram com uma tamanha gana, iam para a escola, tá vendo, irmão? Escola, ia para o 28, adorar ao Senhor. Era uma gana, era algo, sabe, tremendo. Vamos. Mas alguns no meio do caminho, eles acabaram se perdendo. Mas deixa eu te falar algo. Jesus, ele veio aqui nesta noite para te encontrar. Fala para uns dois aí, Jesus veio nesta noite aqui para te encontrar. Fala. Ele veio. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, Jesus, ele não quer você como você está. Se você está bem, Jesus tem algo maior. Se você não está bem, Jesus, ele quer te dar, sabe, força, poder, unção, graça. Ele quer te dar isso. Ele quer te dar. Ele quer dar a você. Pastor, eu já sou crente há tanto tempo, pastor. Mas em algum lugar eu me perdi. Em algum lugar eu me esfriei. Em algum lugar eu deixei que as coisas da vida, elas ocupassem o lugar de Jesus. Eu já não oro como orava antes, pastor. Eu já não leio a minha Bíblia como eu lia antes, pastor. Pastor, eu já não jejuo como eu jejuava antes, pastor. Eu já não tenho a mesma paixão como eu tinha, pastor. Mas sabe o que é lindo? O lindo de tudo isso é que Jesus, ele quer devolver todas essas coisas para você. Jesus, ele quer devolver para você todas essas coisas. Ele quer, sabe, dar para você. E essa igreja, ela se perde. E é interessante, irmãos, uma das cartas mais lindas que a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, é a de Éfeso, que é uma carta para a igreja. É uma das cartas mais lindas que a gente tem, sabe? É Paulo da prisão escrevendo
para a igreja. E é interessante que no capítulo 1, Paulo vai dizer assim, qual é a nossa posição como crente? Ele vai dizer que nós somos abençoados. O irmão ali entendeu. Paulo vai dizer assim, que nós somos abençoados, irmãos. Nós somos. Ele vai dizer também que Deus nos escolheu para quê? Ele nos escolheu para sermos santos, separados. Paulo vai dizer, irmão, então eu não vou negociar nada com Jesus, por Jesus. Ele vai falar também que o Senhor nos destinou para quê? Para sermos filhos de Deus. Ele vai nos dizer também que nós fomos salvos. Dá um glória a Deus aí. Melhora esse glória a Deus aí, vai. Nós fomos salvos, irmãos, para o louvor da glória de Deus. Agora você tem que aplaudir ao Senhor. Nós fomos salvos para o louvor da glória de Deus. Ô irmão, deixa eu te falar, você não é uma pessoa qualquer. Você não é. Você é abençoado. Você foi escolhido, você é filho, você foi salvo para o louvor da glória do Senhor. Que coisa linda! Ah, pastor, mas eu estou vivendo, está tão difícil. Por favor, você está querendo dizer que o meu Jesus, Ele não tem poder para mudar essa situação na sua vida? Por favor, não faça isso. Ei, o meu Jesus, Ele é poderoso. Está lá no livro de Efésios, na carta, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós, Ele é. Pastor, mas eu estou um crente meia boca. Aleluia. O Senhor pode mudar essa história. Ele pode mudar. Ele pode mudar. Essa igreja que começou de um modo, irmão, quebrando tudo, demônio fugindo, correndo, sabe, a glória de Deus, Paulo preso, igrejas sendo abertas, uma coisa extraordinária. Recebeu uma carta linda e maravilhosa. No meio do caminho, essa igreja, ela perdeu o fogo, ela perdeu a paixão, ela perdeu o amor. Ela perdeu. Ela começou a olhar para as coisas do mundo. Ela começou a olhar para as outras coisas, colocando outras coisas no lugar de Jesus. Ô irmão, eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante. Feche. Põe a mão no seu coração. Em algum lugar da caminhada da igreja de Éfeso, ela se perdeu. Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você tem perdido o amor, a paixão, o compromisso, a alegria? Onde você tem perdido? Onde você tem perdido? Onde você tem perdido? Feche os teus olhos, não precisa olhar para mim. Tem uma canção que diz assim, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Mas pense, você não precisa cantar. Por favor. Mas onde? Eu queria que você fosse muito prático. Eu queria que você fosse muito prático. Eu queria que você fosse muito verdadeiro, muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Jesus, eu comecei a olhar para os lados, Jesus, e eu perdi. Jesus, eu até faço as coisas, mas eu perdi. Eu fui tentado olhar para os lados e eu acabei me perdendo.
hoje parece que há uma barreira que eu não consigo voltar. Eu não consigo mais sentir. Eu não consigo mais. Às vezes até o domingo pela manhã eu me levanto para vir à igreja, mas parece que bate não sei o que. Vem um abatimento, vem algo e eu não consigo. Eu não consigo chegar mais na casa do Senhor com uma alegria que um dia eu cheguei. Eu não consigo mais, pastor. Eu não consigo mais amar como um dia eu amei. Eu não consigo mais viver aquela paixão intensa como um dia eu vivi. Então, o Senhor essa noite Ele está te chamando de volta. Independente se você é um crente de muitos anos ou que você começou há pouco tempo, mas o Senhor Ele está chamando você. Deus, Ele quer, Jesus Ele quer você. E essa igreja ela se perdeu. Então eu quero abrir um espaço para você nesse momento, mãozinha no peito, olhos fechados. Sabe, você parar e fazer essa reflexão.